Olá, tudo bem com você? Começando o nosso Hope Hour. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que legal ter a sua companhia. Olha, episódio de hoje, nem sei o que dizer, porque eu tenho duas razões para estar feliz. A primeira, vou contar o seguinte, são as minhas convidadas, que a gente tá chamando carinhosamente das Irmãs Alves. Eu não sei se vai dar uma dupla sertaneja, o que vai acontecer? É uma dupla de psicólogas, isso com certeza. Olha só, já começamos por aí. Mas eu tô tendo, Suzana, eu não tenho nem roupa pra dividir uma apresentação com a doutora Rosana Alves, fala a verdade. Poxa vida, assim... E eu me sentindo assim, gente, a minha carreira agora vai bombar, porque eu vou apresentar, né, vou ser a co-host de um podcast com Wagner Cantor. Então nós estamos bem, olha só, mas ela é só sendo gentil, eu tô assim mesmo. O que eu faço de dividir uma apresentação com a doutora Rosana, né? Mas muito obrigado. Sempre bom muito estar obrigado. Sempre muito bom. Eu tô E muito aí, feliz também. a Suzana Alves. Muito obrigada por terem lembrado de mim. Gente, eu amo poder contribuir com o reino. E eu tenho certeza que esse programa tem propósito. E eu sempre quero estar perto. E amo também a doutora Rosana, minha parceira, minha irmã. E que sempre divide comigo algumas questões de psicologia também. E também sobre coisas que eu, de vez em quando, ligo para ela, até para falar de coisas simples, assim, da vida, sabe? Da Bíblia, do cotidiano. Então, eu me sinto à vontade sempre de poder dividir com ela, dela ser tão engraçada e leve. Ela tem um senso de humor, não tem? Falei isso pra ela ontem. Ela tem, gente. Por que isso não fica mais expresso, né? Então, Assim, mas... eu não tinha essa percepção. E ainda não acho que eu sou tão engraçada Não assim. é sim. Não, ela é. Aí esses dias eu encontrei com uma prima que me conhece desde pequenininha. E ficamos muitos anos sem nos encontrar. E ela falou assim... Você continua engraçada como você era pequenininha. Eu falei assim, gente, eu era engraçada. Ela é muito engraçada. Ela tem. Você encontra com você assim, ó, ela faz aquela piada de bate-pronto. Vocês que acompanham só as palestras da doutora Rosana, ela é uma pessoa super engraçada. Ela solta uma... Solta. Nas palestras Ela tem também. senso de humor, né? Sim, ela tem. bom. Só que ela fala com suavidade, como se ela estivesse falando lá um versículo ou... É verdade. Você entendeu? Você até demora pra pensar. Ela tá falando uma coisa que Aí a nossa risada tem um delay. porque não é uma risada assim também. você tá acompanhando a seriedade. Aí daqui a pouco ela solta no mesmo tom. Aí daí você começa a rir também depois. Reticências, aí você ri. Muito bom. É muito bom. E a gente tá falando então de personalidade, né? Que é um dos nossos temas de hoje. Mas ó, o segundo motivo que eu tô feliz é que a gente tá em festa. Olha a mesa aqui, tem cupcakes, tem isso aqui, ó, deixa eu mostrar, olha que coisa linda, o biscoitinho que fizeram, porque o Hope Hour tá fazendo 2 anos, ó. Aqui não sei se tá vendo direito, tem 2 anos e tem a logo do Hope num biscoitinho. Depois eu vou abrir a caixa e mostrar melhor. Que graça, muito obrigado, produção, foi lindo. Muito fofo. A doutora Rosana, que a gente é muito fã, ela tava aqui na festa de 1 ano. De 1 ano. Aí ela foi uma boa convidada na nossa festa. Foi aprovada. Voltou aqui pra 2 anos. Não levei brigadeiro dentro da bolsa, então assim, ela está convidada para vir próximo ano. Inclusive tá aqui, ó. Já fez a piada, você tá vendo, né? Já fez a piada. Agora nós não vamos colocar na bolsa, será? Não dá, vai sujar. Será? A gente sai comendo, não vamos nem colocar na bolsa. É de verdade. É muito bem feito, né? Parece até que é pintura. Então, ó, Suzana, se você se comportar direitinho, você é convidada pros 3 anos, tá? Então, acho que eu já passei no teste, porque eu não sou muito de comer, assim, essas... né? Não sou, mas tá lindo, dá uma vontade até de passar um dedinho, lembra da infância? Coisa assim. Mas eu me controlo muito bem, assim. Pode me maravilha. convidar pro aniversário do seu filhinho. Que não vai dar prejuízo. Tá tranquilo. Mas, gente, falando seriamente... É um privilégio ter um podcast com essa seriedade, com essa profundidade, chegando ao seu 2º ano com tanta saúde. Então, parabéns, Verdade, Wagner. parabéns. Muito obrigado. Muito obrigada por me dar essa honra de estar aqui hoje no aniversário do seu programa. Eu imagino que você deve ter entrevistado muita gente nesse tempo, deve ter crescido bastante. Sua amiga Karina Bach veio aqui também. Sim, legal. Foi muito bom? Foi excelente, maravilhosa. Bom, então, essas experiências que vão somando muito nas nossas... A gente
gente aprende né? muito A aqui. gente aprende muito. E se estamos fazendo 2 anos, não é só porque a gente trouxe bons convidados e tudo mais, mas porque, né, o público tá com a gente, acompanhou, comentou, segue o nosso canal e isso vai adiante. Então, né, muito obrigado porque você acompanha a gente em todos os episódios. Tem gente que é aquela coisa de que não importa quem é o convidado, tá aqui com a gente acompanhando e comentando. Muito obrigado pela sua audiência. A gente é uma rede aqui de comunicação, né? Aí tem o pessoal que toda semana fala assim: esse podcast tinha que estar na televisão. Olha que legal. Gente, nós estamos na internet, é pra assistir a gente na internet, mas o pessoal quer. É porque eu acho que é o público que já tá... Ai, desculpa, corta. Pode colocar no ar, não tem problema. Mas o público que já tem o costume da televisão, eles já ligam em casa a Novo Tempo, chega em casa, já liga. Quer ligar e assistir. E aí já quer que entre naquela frequência, né? Quer que tudo esteja naquela grade, mas é tanto conteúdo nessa rede de comunicação que não daria para estar tudo lá. Exatamente, e isso é legal, né? Exatamente. Viajando, não tem um acesso a nada da televisão, mas tem o Happy Hour para elas assistir. E o Happy Hour no mundo todo, né? O YouTube, ele tem esse avanço, né? Chega pra todos os lugares. Todos os lugares. Então, isso é muito incrível, né? Se você tá aqui pela primeira vez, já encaminha nosso vídeo aí, compartilha pra todo mundo que precisa assistir, comenta no nosso vídeo, curte e se inscreve no nosso canal para que outros episódios cheguem aí com mais facilidade pra você, tá bom? Eu não sei, antes de começar aqui a nossa conversa, eu sei que a Suzana já viu isso. Estamos lançando amanhã, sexta-feira, para você que está assistindo no presente, porque tem o pessoal do presente, tem o pessoal que vai assistir esse vídeo depois, né? Mas na primeira sexta-feira de setembro, a gente está lançando o Emoção e Reação. Que série incrível que nós gravamos, né? Falo nós, porque é tão gostoso saber que você foi convidada para algo tão significativo. E foi algo incrível. Qual foi a sua sensação na direção disso tudo? Na ideia? Porque ele trata da emoção, como ela de fato acontece no nosso cérebro, e as possíveis reações. E nós tivemos muitos convidados. É uma ideia tão complexa e tão gostosa. Como que foi isso tudo para você, Wagner? Eu fui vendo nascer assim e fui falando, poxa, que bom que as pessoas vão conseguir ter esse conhecimento. Acho que isso é fantástico. Você que escreveu? Você que teve a ideia? Assim, E dirigiu? Ai, que difícil falar do que a gente fez, né? Não é? Foi uma ideia minha. Legal. Que a gente tivesse esse documentário, que fosse com a Rosana. A gente até queria mais a Rosana, mas tadinha, ela tem uma agenda, né? Não é fácil, né, amiga? Tenho vida, Culpa tenho dessa- filha, Tem né? tudo isso, mas tem muito ela. E a gente queria que fosse esse documentário que falasse sobre emoção para as pessoas. Porque embora a gente tenha falado muito, ainda tem um analfabetismo emocional gigante na sociedade. No Brasil isso é muito forte. E às vezes as pessoas acham que uma emoção é mais feia que a outra, e tem aquela situação, e tá, o que eu faço com a reação que eu tenho sobre essa emoção que eu senti. Fantástico. E aí foi isso que a gente quis fazer. Então tem a Aninha, que é a pessoa que escreveu, roteirizou esse documentário. Tem um trabalho numa equipe gigante aqui da web, da gente escolher quem são esses personagens, quem vai participar, quem não vai e tudo mais. Então tá um trabalho incrível. Queria que o pessoal pudesse assistir o trailer. A gente tá rodando aí o tempo todo e você, de repente, tá com essa divulgação já muito forte no seu coração, não vê a hora de chegar amanhã pra assistir o primeiro episódio. Então vai ficar mais um gostinho pra você aí, ó. Emoção e Reação. Bem-vindo à sua mente. O mundo é assim. Ele age, nós reagimos. E às vezes nós agimos e mudamos o que está ao nosso redor. Aqui cada emoção se desdobra. Eu sabia! Ai, meu braço já tá até mole. Cada resposta conta uma história. Eu vou chorar por uma semana. E as respostas diante de uma emoção nos ensinam que o que está dentro de nós é tão vasto e complexo quanto o funcionamento do próprio universo. A frustração e a resiliência são duas coisas que se juntam constantemente, mas também podem se separar. Se juntam para o crescimento, se separam para a destruição.
Mas esse problema é um alarme, é sinal de que a minha mente está querendo mudar alguma coisa na minha forma de funcionar, na minha forma de pensar. Eu prometi na vida que eu nunca pularia de nada assim. Então a emoção tem este lugar. É a primeira reação ao estímulo que eu recebo do meio para que eu possa ter a resposta mais rápida e mais adequada possível. Então, da próxima vez que sentir aquele friozinho na barriga, talvez a pergunta certa não seja e se eu falhar? Mas sim, e se eu descobrir algo que nunca imaginei sobre mim, apenas dando o primeiro passo? Fiquei pensando como conseguiu colocar ela para voar lá. A minha maior preocupação, na verdade, era na hora do pulo. Porque ele me falou, olha, na hora que pula, não pode sentar. Você tem que continuar andando. E era eu quem comandava isso. Então, aquele medo de errar na largada. Porque eu não sabia que era assim. É, O resto isso mesmo. Você relutou quando eles chegaram com essa ideia? relutei, com certeza. Então, imaginei, porque não é muito o seu A gente perfil. se encontrou no camarim aqui da Novo Tempo, inclusive. A gente tá vendo umas imagens aí ainda. E aí eu falei, mas a gente tem um convite pra fazer pra você, Rosana, mas assim, Toma uma você vai ser desafiada. Aí ela falou assim, não mexendo com altura, tudo bem. Então tá, um beijo, tchau. Pode ir embora, querida. Ou então, querida, vamos de mudar. Alves pra pular, a gente troca o primeiro nome. Aí eu falei, poxa, doutora, é justamente isso que a gente tem uma proposta aí, viu? Mas aí ela pensou um pouco e se desafiou. E foi a ideia, pra mim foi exatamente isso. Eu estou falando de desafiar, estou falando de vencer os medos. Eu tenho uma garantia, uma segurança, então eu quero fazer esse teste. E foi um exercício pra mim, Uau. que funcionou. Mas Você pode falar um pouquinho da reação ou você deixa pro filme? Uma coisa que ela Pra amanhã. Eu me adiantando aqui sobre você, ela falou pra mim assim, quando eu encontrei de novo, eu assim, e aí, como foi tá viva? Ela, quero pular de novo. É essa sensação. Sim, foi muito legal. Uau. E foi legal pra mim, no meu lugar de segurança. Eu gosto do caos, do dia agitado, mas eu gosto de saber que eu tenho experiência para fazer aquilo, que eu dou conta. E eu ter que estar neste lugar de vulnerabilidade total, dependendo de alguém, dependendo do vento. Então, para mim, era romper uma barreira minha. Então, eu queria passar por essa experiência. Então, acho que foi legal nesse aspecto. Aí foi o evento surpresa na hora que eu tinha que dar conta. É tanto que eu saio e eu sento. E ele fala, levanta, levanta, levanta. Entendeu? Então, isso foi assim, tenso. Você teve que ficar de pé o tempo todo? Não. A hora que pula, você tá, tem que só ficar na- em pé só na hora que pula. até estabilizar, né? Eu saltei Mas de paraquedas já. tá lindíssimo. Paraquedas, né? Tá Lindíssimo, lindíssimo, as ó. imagens perfeitas. Você encontra, então, esse documentário a partir de amanhã no nosso canal do NT Play, tá? Então, vou entrar lá, youtube.com/NTplay, e aí você encontra o primeiro episódio. Tem, como você viu aí no trailer, tem a Fabiana Bertotti, quem mais, Rosana? Me ajuda a lembrar aqui. Wagner Cantori. Wagner Cantori, que também foi surpreendido. A gente cria a história pra criarem uma armadilha pra gente mesmo, entendeu? Isso. É não isso. Teve Teve como muita fugir. gente boa. A Maitê. A Maitê, que é atriz, foi muito legal. Foi muito legal. Que legal. O Tito, né, que fez O Tito. o esquema da bicicleta junto comigo. E o John e a Andrea, que são cantores. Sim. E foi sensacional também. Então amanhã tá lá disponível. Se você tá assistindo aí em outro momento que não é em setembro, já tá lá, de repente, até mais episódios. São 4 episódios e tá lindíssimo, tá? A partir das 16 horas, produção? 18 horas de sexta-feira, tá lá disponível para você. Deixa eu falar de uma outra coisa, aproveitando que ela está aqui, a autora desse fascículo da revista Esperança. É lindíssima essa revista, Sentimentos, a ciência do existir. A gente lançou numa semana especial, né, doutora, que você estava aqui pregando. E é mais um recurso para a gente entender sobre as nossas emoções, a palavra de Deus e como ter uma vida plena e mais feliz sendo cristãos. Exatamente. E na época, e eu sei que está à disposição, lançamos o curso.
online. sentimentos, a ciência do existir. Então, aqui é um manual para tratar dessas emoções, da depressão, da ansiedade, para entender quem somos. Então, é um presentão Lindo. da Rede Novo Tempo para você. É de graça. Esse Você... é meu, né? Eu vou levar Eu esse ia... meu que eu tô sem. Exatamente. A Maravilhosa sua amiga, doutora Rosana, não tinha te dado Não ainda mandou um, no Suzana? correio, no Porque eu correio deixei da minha para casa. este momento. Ela não perde uma Você oportunidade. viu o tom? Ela Tom? tem, É o mesmo É tom. o mesmo tom. Que é uma seriedade que fica engraçado. Não, a gente fez a arqueologia do senso de humor da doutora Rosana aqui nesse podcast. Exatamente. Ó, você que tá vendo a gente pelo YouTube, é só você clicar no link e você já pode pedir a sua revista, que tá aí na descrição. Você que tá vendo a gente em outras plataformas, ouvindo em outros lugares, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica, você escolhe essa capinha aqui e vai chegar completamente grátis esse material escrito pela doutora Rosana e é riquíssimo. A minha lá em casa é toda respondida, toda escritinha e tenho certeza que você vai amar, assim como Suzana. Muito obrigada. Olha só. Depois eu quero um autógrafo, porque eu tenho vários livros dela em casa com Um autógrafo. melhor que o outro, né? Mas vamos pro nosso assunto aqui. Bom, doutora Rosana todo mundo conhece, porque eu também fui começando aqui esse podcast, nem fui apresentando todo mundo direito, né? Porque é muita festa, é muita amizade aqui dessas irmãs Alves. A doutora Rosana todo mundo conhece, neurocientista, 1 zilhão de artigos publicados, é psicóloga, uma das maiores neurocientistas reconhecidas. Obrigada, amigo. Não é tudo isso, Tudo mas isso e muito mais. A estou gente aqui até para resume. servir. E a Suzana Alves. Suzana Alves, eu não sei se eu digo que você é atriz, foi atriz, você é ainda Uma vez atriz, sempre atriz. sempre atriz. A Suzana Alves é atriz. Sou atriz. Eu sou atriz, eu já tentei não ser, mas é complicado. Eu vi o Leandro falando lá no dia que a gente foi no evento. Na jornada. Na jornada. E eu me identifiquei muito com ele numa fala. Porque eu posso ficar 4 anos sem interpretar. Posso sem pegar nenhum personagem, sem... Quando eu vou... igual eu fiz uma minissérie agora. Uma minissérie cristã muito linda. Só o piloto, a gente gravou. E... Legal. E eu me vi atuando melhor do que na última vez, né? E eu falei, nossa, né? Que coisa incrível. A gente estuda muito, mas depois o corpo absorve a palavra de Deus de uma forma que o Espírito Santo te renova. E você consegue entender as pessoas e as personagens de uma forma que o seu trabalho fica mais excelente. Você entende? Você viu ele falando sobre isso ali? E na hora eu lembrei disso, eu falei, como que eu vou falar isso para uma atriz? Eu tenho que falar o seguinte, que a vida ensina. Então, se eu já tinha as técnicas, e aí eu tenho a oportunidade de fazer o meu trabalho, a expressão é diferente. A história que eu criei para aquela personagem que eu tive que estudar. Claro que eu tenho que estudar, não vou fazer... Não tenho que criar um passado para minha personagem, uma história. Quem ela é, se é casada, se não é, se tem todo filhos, um processo. Mas pulando esse processo, quando chega na hora, você esquece tudo e você vai ali interpretar. E aí eu fiquei tão feliz no meu trabalho, aquelas... Não tô nada convencida, porque a gente faz coisa... A gente quer fazer o melhor. Claro. Mas já teve trabalhos que eu já saí chorando, porque eu falei, nossa, não era isso. Só que agora é diferente. E aí eu falo, uma vez atriz, pra sempre, porque eu fiquei muitos anos sem querer fazer televisão, sem querer usar uma coisa que é um dom mesmo que Deus me deu. Claro que eu estudei muito também, mas eu tenho mesmo uma facilidade para comunicação e para interpretação. E eu vejo isso acontecer quando a gente ama, que a gente aprende a amar, né? Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo, você entende o não julgamento. E também a psicologia me trouxe isso também, de não julgar, né? E falo, tá na Bíblia, mas a gente precisa da vida, da existência, para poder colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. E o meu trabalho também de atriz é esse também. E não necessariamente eu estou com uma peça em cartaz ou trabalhando... Porque meu trabalho foi limitado. Há 21 anos que meu trabalho cênico é limitado. Porque
eu falo, eu sirvo ao Senhor, então eu vou fazer o que for agradar ao meu pai. Então tem alguns trabalhos que eu não aceito dentro do meu papel, do meu trabalho de atriz, de uma das minhas profissões, por conta que não vai agradar ao meu Deus. Não faz então, mais sentido para a sua vida, né? Exatamente. Mas eu não posso falar que eu não sou. Por conta disso, porque a hora que o senhor quiser usar essa ferramenta, eu vou me disponibilizar. Igual essa minissérie é uma missionária. Uhum. Então faz muito sentido para Olha mim. que legal. Legal. Porque é muito próximo da minha vida, que é o que eu vivo. Então, a Suzana falou, né? Tem a psicologia nesse lance aí da vida dela também. Tá estudando psicologia. Tô no 10º semestre já, desde então o ano passado. Terminando. Tá Então, terminando, eu já tô praticamente é terminando. psicóloga. Eu já tenho minhas pacientes do estágio. Uhum. Eu já me considero, mas Que eu quero legal. me considerar assim com o meu Aham. diploma. Mas é isso. porque a gente sabe que tem que esperar também fechar esse processo. Mas no momento mesmo, eu falo, a psicologia, eu já queria fazer psicologia desde jovem, assim. Só que, até porque o teatro está muito relacionado à psicologia, né? Muitas amigas lá atrás fizeram psicologia junto com o teatro para poder agregar. Mas a questão do autoconhecimento, para mim, é muito, muito forte, assim. Eu sou uma pessoa que desde pequenininha quero crescer. E eu acho que isso que me estimulou a fazer psicologia também, que é o autoconhecimento e aprender a lidar com as pessoas também. Não imaginava que eu até ia poder ter isso como uma profissão, né? Excelente. Bom, e aí... Foi O muito... papel da atriz, né? Não, mas foi muito interessante você dizer que hoje você, né, tem o seu lado cristão, tá muito, muito sólido, né? A gente estava junto também ali na jornada. Deu para ver como sempre a palavra de Deus está constantemente chegando nos seus pensamentos e como você constrói as suas ideias e tudo mais. E você hoje então vai fazer papéis que possam ser condizentes com toda essa situação. E você ficou muito conhecida nos anos 90. Foi 90? Anos Final 90. dos anos 80. Início dos 90. Nossa, faz muito tempo, né? Imagina! Foi ontem. Com a personagem Tiazinha. Então, Sim. você ficou conhecidíssima no Brasil inteiro. Foi em todos os programas de televisão. Realmente uma explosão midiática. A gente não tinha redes sociais naquela época, né? Eram revistas, fiz capa de Televisão, todas as maiores revistas do Brasil, de fora também, do Brasil. Foi um estouro mesmo, um boom, né? O que a fama te trouxe na época e que você olha hoje e acha que isso não faz mais sentido? A fama... Eu falo, a fama, ela fazia sentido antes de eu ficar famosa. Olha, a idealização, né? O desejo de estar lá, né? Os planos, a realização dos sonhos, né? A fama, ela tem esse lugar, né? De eu poder fazer aquilo que eu não conseguiria se não estivesse lá, né? Exato. Aí depois, começou a não fazer mais sentido, eu queria virar anônima de novo. Aí já não dava mais. Ainda trabalhando. Não, quando eu já tinha parado. Ah, quando você já tinha parado. Foi um processo, né? Mas demorou eu fiquei só uns 3 anos na mídia. Depois eu já cansei mesmo. O meu TDAH só quer fazer o que eu quero, fazer o que eu acredito. E eu comecei a passar a não acreditar mais quando caiu uma ficha, assim, pra mim, do que eu estava vendendo, o produto que eu estava vendendo, não condizia com o que eu já tinha sonhado pra mim. Quando adolescente, quando criança, com o que eu queria para mim, para o meu futuro. Quando caiu a ficha, eu falei, eu preciso romper porque eu preciso construir o meu sonho maior. Então, ali, para todo mundo, eu estava remando contra a maré, porque eu falei, nossa, eu cheguei aqui, mas parece que eu não tenho mais para onde ir se eu ficar aqui. Olha que loucura. Para muitas pessoas, era só o início, né? Porque se eu fosse pensar no material... Se eu fosse pensar na imagem, que ainda ia render muitos frutos. Frutos que eu falo... Da carreira, né? Da carreira, dos frutos E até outras também. oportunidades, né? Outras oportunidades também. E eu podia ter refazendo essa imagem para uma imagem aonde eu queria chegar, amenizando ou assim, transformando até essa imagem, até
para o que eu vivo hoje, talvez. Mas eu não seria. Não seria talvez não teria sido saudável se eu não tivesse... Compreende o que eu tô falando? Eu tô entendendo Porque assim, a gente né? vê personagens assim, que vão não crescendo, que não necessariamente saem da mídia. Saem da... Vão se transformando, né? Vão tendo outras oportunidades. E público. Sim. E vão tornando tudo público a passagem da história da vida toda. Um reality show, né? Não, eu não. Eu tive que sair do circo, da arena. Eu decidi sair da arena, né? Eu era Te muito nova, inquietou, tinha né? 18 anos. Eu lembro uma vez, nós duas conversando, papo de amigas mesmo. Você estava escrevendo livro, né? Terminei finalmente. Terminou, Tenho que né? voltar aqui antes dos 3 anos, tá? Porque queremos. daqui a um Verdade, muito mês, interessante. daqui a Continua um o mesmo mês, título, amiga? Por trás da máscara. Por trás da máscara. Uau. Muito legal. E eu lembro que você disse para mim que essa inquietação, além dela sempre ter existido desde o início com o personagem, que era um personagem que ele tinha um lugar de evocar a sexualidade de uma forma muito explícita, né? Sim, sim. Mas você começou a se inquietar quando você percebeu que aquele conteúdo pudesse ser consumido por crianças. Sim. E eu lembro você falando que a dor em você de saber que as suas fotos como tiazinha estavam indo para os chicletes, Foi. que as crianças é que Cadernos. compravam cadernos, que isso te inquietou demais. Como que foi isso para você? Então, eu não tinha com quem conversar, né? Porque, imagina, eu dei vida pra personagem e eu tava criticando o que eu... Era quase, para as pessoas, a primeira resposta que eu tive para a primeira pessoa que eu fui falar alguma coisa, tá cuspindo no prato. Que um dia comeu. Não, que eu tava comendo. Nem foi um dia, né? Então, eu me calei, né? Só que aí eu fui ficando doente. Fui tendo pesadelos, fui tendo de madrugada não conseguia dormir, não conseguia sair de um show, chorava e ficava 3 horas no chuveiro tomando banho. Eu tive vários... Por conta de não ter com quem... não tinha ninguém a meu favor. Só a minha mãe orando, né? Pra acabar tudo aquilo. Graças a Deus, a minha mãe nunca parou de orar. Mas então era o seguinte, o mercado estava sendo preenchido. Né? Muitas pessoas envolvidas ganhando muito dinheiro. Né? E os conselhos que chegavam a mim era sempre, tem que fazer Playboy. E eu falava, não, Playboy, imagina, de jeito nenhum. Não, mas você vai fazer Playboy, vai ser importante. Até na terceira vez, você vai ter a sua casa própria, você vai ajudar a sua família. Então, eu tinha ao redor sempre pessoas querendo que eu me mergulhasse mais naquela realidade. Mas o meu coração, já era um coração que já foi criado dentro, né, eu falo da igreja, né? Porque eu cresci na igreja. Eu sabia que eu não estava no lugar certo, mas eu realmente não tinha me convertido, obviamente. Então, mas eu já estava inquieta. Eu via que eu não conseguia falar com ninguém. Quando aquele estouro e o dinheiro caindo na conta, porque muitos produtos licenciados, antes de chegar a questão do consumo infantil, de começarem a agregar a criança nesse projeto, né, vamos dizer assim, era a questão da sexualidade, dos casamentos, das pessoas que me paravam nos lugares e falavam, você acabou com o meu casamento no aeroporto, com o meu noivado. Ou então uma mulher me parava e falava, nossa, você salvou meu casamento. Todos esses diálogos, não diálogos porque eu não conversava, eu andava consigo muito segurança, né? E eu escutava, aquilo voltava para a minha mente, no meu repouso, de descanso, e começou a me consumir. E meu cérebro não parava, minha mente já inquieta, aquela mente TDAHense que eu falo. Então eu comecei a criar um mundo negro. Minha mente começou esse conflito entre alma, entre espírito e corpo e alma. Então essa tríade estava totalmente bagunçada, e foi daí que eu comecei a ter os sintomas também de depressão e ansiedade, e queria me livrar de qualquer jeito
daquele lugar. Eu sabia que eu precisava sair dali. Então, muitos sintomas, assim, eu lembro que uma vez eu fui no programa do Antônio Abujanra. Lembra do Abu? Lembro. Provocações? Sim. Né? Faleceu não tem muito tempo. Não tem, não tem. A gente ficou muito amigo. Eu, da Belinha, a esposa dele, a gente fazia leituras dramáticas. Eu queria fazer uma peça com ele para ele me dirigir. Ele gostava muito de mim, me chamava de Suzaninha. E eu tinha um respeito muito grande pelo Abu quando ele me chamou para fazer o piloto do programa Provocações. Ele fez uma pergunta para mim que eu nem sei se eu posso fazer aqui, falar, nem sei se eu vou conseguir falar aqui. Eu falei no meu podcast mais ou menos, mas nem foi pro ar ainda, mas eu falei... ele me fez uma pergunta falando assim, Suzana, como que é para você? Vou tentar falar o mais simples possível e não usar nenhuma palavra que possa ofender ninguém, nem a mim mesma. Mas você já imaginou o que os homens podem fazer pensando em você? Acho que eu fui educada, né? Porque Ok. tudo bem, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Você nunca tinha pensado nisso. Pra você era Olha, uma inocência, atriz, né? atriz só representando um papel. Gente, eu comecei a falar, por que você tá... Eu não associo... Eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei muito tímida. Ele falou, não acredito que você... Aquele jeito do Abu, né? Provocativo. E eu, uma menina ali, não sabia realmente o que responder. Aí, depois disso, sim. Você começou a ter essa consciência. Aí comecei a ficar muito Eu mal. imagino que nesse incômodo, porque vendo você contando aqui, eu já vi também você contando essa história no... Essa mesma história? Não essa exatamente, mas você falando sobre a sua trajetória lá com a Karina no podcast dela. Você dando realmente o seu testemunho e tudo mais. Me parece que nunca foi um lugar extremamente confortável para você fazer a personagem. Não. Desde o primeiro convite, eu neguei. Desde o primeiro que o telefone tocou para fazer um piloto só. Eu neguei. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Porque para mim, quando me mandaram mensagem falando que era para uma lingerie, tinha que usar... Eu já... Porque não era uma coisa natural, assim, entendeu? Não tinha isso. Para mim, foi assustador. Eu trabalhava já no SBT, já trabalhava como... Também dançava, porque eu fazia... propaganda no programa do Gugu, merchandising. Então, apresentava mas não como as bailarinas ficam lá. Era assistente de palco, com os produtos e tudo. Fazia coreografia, Leitinho Soleil. Eu fazia lá sempre. E eu sempre fiz balé clássico, dancei. Então, assim, meus pais super conservadores. Meu pai paraibano, né? Super ciumento, filha única de mulher, assim, e tradicional, né? Machista. Então, a minha educação, ela sempre foi nesse sentido de que o nu era pecado. E porque né? Na palavra fala, né? Então, a gente não... Pra mim, eu falei, nossa, mas lingerie era muito íntimo. Não existia ninguém de lingerie ainda. Esses outdoor, né? Que hoje em dia não tem em São Paulo mais, é proibido, mas no interior tem. Em algumas cidadezinhas pelo Brasil também tem cidades. E com a mulher lá, né? Gisele Bündchen, as modelos com... Não existia isso. Então, eu sei que a tiazinha foi uma precursora, né? A personagem foi uma precursora nesse sentido. Isso, pra mim, pesava. Entende? Mas eu lembro, por exemplo, do dia que eu estava no meu quarto. Cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você ora. Eu sempre falo, gente, vigia. Se Deus te deu algum sonho e para te prevenir de alguma coisa, ora, intercede. Tudo Deus pode, Ele quer revelar as coisas para proteger a gente, sim. Ele vai falar com você pessoalmente, você precisa estar com os ouvidos, os olhos abertos, né? Porque o que tinha um desejo no meu coração. Eu treinava o autógrafo desde pequenininha. Meu autógrafo já estava pronto quando eu fiquei famosa, há muitos anos. Né? Eu escutava desde pequenininha que eu seria famosa.
Eu tinha certeza que eu seria famosa, não era uma dúvida que eu tinha. Porque eu sempre fui uma criança que eu chegava ali na rua, que estava tocando uma música, eu começava a dançar e aí começavam a fazer círculos de pessoas ao redor de mim, no meio da rua. Então, né, o inimigo já sabia do meu potencial para Deus. Eu sempre falo, nosso adversário É astuto, né? é astuto. Então, vigie, né? Mães, né? Papais, vigiem, né? Fiquem atentos, né? Eu falo, minha mãe teve revelação. Quando aconteceu a tiazinha, o Espírito Santo tinha falado isso para ela quando eu tinha 8 anos, no sonho. Ela teve totalmente a visão, eu na frente, no púlpito, de máscara, com o microfone no púlpito da igreja, com uma roupa Olha. transparente. E a minha mãe levou, e a igreja inteira perseguindo a minha mãe e a mim, no sonho. Então eu falo, né? Mas você tinha esse sonho de ser famosa. Sim, eu cresci na televisão, né? Eu tinha 2 anos e meio, minha mãe já me colocou no balé, que era o sonho dela. Ela projetou o sonho dela em mim. Ela perdeu os pais aos 4 anos de idade, pai e mãe. Então, ela foi adotada e ela não podia estudar. Ela que tinha o sonho de fazer piano, todos os sonhos da minha mãe... eu falo, não posso chorar porque eu já trabalhei na terapia, mas eu sempre chorava contando alguma história assim da minha mãe. E agora eu tô bem mais resolvida. Mas é muita história, gente. Se eu contar tudo, vocês não vão ler meu livro. Segura um pouco pro livro. Segura um pouco, mas deu para entender um pouco? Deu. Quantas questões que no meu coração... Mas foi assim, questionado, porque Deus nunca deixou de estar comigo. Entende? Eu entendo isso e falo, meu Deus, que bom que o Senhor estava comigo mesmo eu no escuro. É que eu fico imaginando, né, Rosana, o sofrimento pela qual ela foi passando, porque tinha que estar ali, a gente sabe o que é a pressão de ter luz, câmera na nossa frente, e a gente tem que sempre estar bem, às vezes a gente não está num dia... É incrível, mas a gente quer entregar o melhor para o público, em respeito a quem está, né, consumindo esse produto. Mas eu, por exemplo, nunca tive a experiência de estar fazendo uma coisa que eu não me sinto confortável fazendo. E você incomodada o tempo todo com isso, eu imagino que até os homens que se relacionavam mas isso já é da com profissão, você... tá? Independentemente se fosse tiazinha... sim. Eu também passei por isso na transição com outras personagens, uma minissérie que eu fiz, Mandrake, da HBO. Eu passei na transição porque isso acontece com o trabalho do ator que tem um coração para obedecer a palavra de Deus. Porque tem algumas cenas, algumas situações que podem chegar para você. Não necessariamente só a tiazinha que me incomodou. Em outros aspectos. Nessa transição de carreira, de vida e na minha vida espiritual... Houve outros personagens que eu também... Aqui o personagem é tiazinha. Ele é o principal e ele é um que divide público. Coloca as pessoas a julgarem a que está atrás daquele personagem, o indivíduo, né? Como será que é a Suzana fora desse personagem? Mas para você... Como era isso? Você conseguia separar a tiazinha da Suzana? Ou você misturava quando voltava para casa com que você às se sentia, vezes, a sua rotina? Eu conto isso no livro também, conto um episódio. Um episódio. Eu falo que eu fui me descobrindo, a minha percepção, né, foi ficando apurada pelas coisas que eu escutava. Pela entrevista que eu dava e quando eu ia ler no jornal... tinham colocado outra fala minha. E lá naquela época você não se retratava, né? Sim. Porque... Não tinha rede social, né? Não tinha rede social, né? Eu sofri muito. As pessoas falam, nossa, eu nunca passei por sofrimento de... Já tenho Instagram acho que uns 15 anos. Eu nunca passei sofrimento com comentário no Instagram. Ixi. Essas coisas que eu vejo um monte de artistas e influenciadoras doentes, assim, psicologicamente falando, emocionalmente... Imagina, eu não me abalo com isso, com nada, porque eu fiquei muito impactada e abalada com as coisas que as pessoas falavam de mim como se eu fosse a personagem. E você conseguia separar dentro de você a personagem da Suzana quando você estava num shopping, as pessoas te seguindo,
os comentários. Nunca subiu pra minha cabeça. Nesse sentido, de achar que eu era alguma coisa, não subiu pela minha cabeça. Pelo contrário, porque eu tinha as raízes na minha família, minhas amigas. Então, eu sempre estava com as minhas amigas que já eram minhas amigas. Então, eu levava elas comigo no show, sabe assim? No avião, pagava para todo mundo, para estar assim ia pra praia, fazer as coisas que eu tentava nas minhas folgas, fazer as coisas que eu gostava de fazer, para Maresias. Sabe? Eu tentava sempre estar com a minha família. Tanto que eu peguei e comprei uma casa para morar a família inteira. Eu achava que tinha muita novela na infância, eu acho. Achava que quando eu ficasse rica, tinha que todo mundo morar junto. Então, meu irmão, com a minha esposa, com os meus sobrinhos, minha mãe, meu pai. Todo mundo junto. Depois não foi dando certo pra ninguém, né? Ah, imagino. Mas eu era muito ingênua mesmo. Era uma menina mesmo. Mas em relação... Aí vem o outro lado, que é o que você acabou de comentar também, que é uma outra portinha, né? O TDAH. Já esqueci. Se você misturava ou separava o personagem... Sim, dependia. Depende. Por exemplo, eu separava tanto que eu fiquei uns 2 anos sem namorar. Então, eu nem ficava com ninguém, nem namorava. Porque a minha preocupação era tanto de a pessoa gostar da personagem, gostar de Isso mim, que eu ia falar, que eu entrei numa paranoia. Fui Porque pro extremo. muitos homens iam querer namorar a tiazinha e não a Susana Alves, Fui pro né? extremo. Totale. Aí... Mas, por exemplo, comportamento. Eu não queria dar muito exemplo, porque eu vou dar os exemplos num capítulo do livro. Mas eu tenho outro exemplo, por exemplo... Assim, roupas. Meu jeito de me vestir sempre foi o mesmo. Eu sempre gostei de tênis, moletom, coisa confortável. Então, eu até escutava as pessoas no aeroporto. Tinha o fã-clube sempre para o aeroporto. Quando eu ia viajar, não sei como que sabia a agenda, sabe tudo aí, da volta, tudo. É uma coisa impressionante. E aí, mas depois eu tinha o fã-clube também, né? Então, depois o fã-clube tinha a minha amiga de infância virou a presidente do fã-clube para poder organizar tudo isso e tal, porque ele era um arrastão. Então, tinha essa coisa de, às vezes, estar em algum lugar ou no aeroporto, as pessoas não me reconhecerem. Porque eu já tinha até tirado a máscara, mas era porque eu não estava maquiada, estava de moletom, eu não me vestia mulherão. Eu nunca me vesti, né, mulherão, assim, expondo o corpo. Então, ficava uma incógnita. Será que é? Será que não é? Tinha a questão da máscara, que ainda não tinha aquele costume de me verem sempre sem máscara. Então, eu tinha a dúvida. Agora, o que mais que eu posso falar disso? Mas teve situações, por exemplo, essa eu já falei em várias entrevistas, também posso falar, que acabou um show, a gente estava em algum estado do Brasil viajando, eu tinha um CD, né, que eu gravei também, tudo por, eu falo osmose, né? Falo porque o sucesso foi tão grande que até cantora eu virei, né? Descobri que eu sou afinada, né? Então foi legal nessa parte. Né? E estourei de vender pela Sony Music e viajava o Brasil inteiro, viajava o mundo inteiro, Moçambique, Japão, Estados Unidos. E quando eu cheguei numa cidadezinha no interior, acho que de Belo Horizonte, não lembro muito bem onde foi, mas no livro a gente fala exatamente onde foi. Eu saí do show e fui dormir. Aí ficava um segurança num quarto aqui do lado, o outro aqui do lado, cada na extremidade. Um ficava acordado de madrugada, né? Sei lá, eles se revezavam. E eu tô dormindo, eu não sei o que aconteceu, não sei que o segurança acabou dormindo, não sei o que aconteceu. Daqui a pouco eu abro o olho, um cara... Aqui, ó. Eu dei um grito tão grande que o cara saiu, que o cara gritou. Ele assustou. Ele assustou e saiu correndo. Uau! E que meus perigo. seguranças escutaram, saíram correndo e bateram no cara. Aí foram todo mundo pra delegacia, né, tal, não sei o quê. Nós saímos da cidade, no jornal, no dia seguinte, como se nós tivéssemos ido pra lá pra arrumar confusão. Porque eu acho que o menino era filho do prefeito da cidade. Então, assim, eu sempre me preocupei com essas coisas também. Porque mesmo nessa época, eu já me preocupava com a minha segurança física.
emocional e espiritual sem entender. Mas quando foi que você teve a percepção? Isso daqui está contra a minha essência, eu não quero isso não sou eu. Você tem um marcador no tempo? Ou foi acontecendo? Para você falar assim, de fato, não quero mais. Custe o que custar, eu saio desse lugar. Desse personagem, né? Foi o carnaval, foi uma das coisas que eu não aceitava mais de jeito nenhum. Assim, eu comecei a ter visões. Eu nunca tinha experimentado isso. Deus começou a me abrir o campo espiritual e me mostrou o campo por trás. Eu lá em cima, no carro alegórico. Também falo isso no livro. Foi muito pesado. Mas, assim, o que me deu o gatilho, deu Você acordar. estava com a personagem lá no carro alegórico ou era... Eu já estava de Suzana. Suzana. Até porque eu queria... Eu tava me incomodando. Eu achava que o problema não era era a tiazinha, eu achava que era o problema. Eu queria tentar fazer aquela transição que no começo que a gente falou. Sim. Então eu queria tentar fazer a transição para a Suzana ganhar espaço, para a Suzana ter trabalho, personagens Novos. E na verdade eu estava eu continuava adorando A o fama. outro Deus, né? Que não era o Deus verdadeiro. Então eu estava querendo ainda a fama, querendo ainda o reconhecimento, tinha medo de sumir, não ser mais reconhecida. Eu queria tentar aproveitar a oportunidade para continuar aquilo que eu desde criança queria, ser uma atriz reconhecida. Como as minhas amigas estavam todas indo para a Globo, amigas de infância que faziam comerciais de TV comigo, que estavam se destacando nas novelas, e eu fiquei ali, né? Famosérrima, ganhando muito mais do que elas, cheia de grana, né? De fama, cheia de... Uma princesa, porque eu dormia para Portugal, dormia num castelo, que é os hotéis, assim, maravilhosos, com uma cama, eu tinha que dormir com a minha secretária. Eu pedia para minha secretária ou para minha camareira, que viajava comigo por causa dos figurinos, e falava, se eu me mexer de madrugada, você me acorda. Porque eu tô tendo algum pesadelo, que eu tô saindo do meu corpo e tô vendo o meu corpo andando pela coisa. E aquilo para mim era muito assustador. Eu ainda não fazia a conexão que Deus estava me mostrando tudo para eu... Porque eu tinha... Ele queria que eu voltasse, tivesse uma consciência de que eu era escolhida, de que eu tenho um propósito. Depois que eu fui entender tudo isso, que aí tem um marco, né, disso, mas o marco mesmo... Para eu parar definitivamente de dar autógrafo escrevendo tiazinha, foi quando eu saí da Casa dos Artistas. Você estava na primeira edição da Eu Casa... assinei contrato para a primeira. Mas aí tive uma depressão profunda e tive que conversar com o Silvio Santos e com o Fernando Rancoleta, na época, e junto com o meu empresário na época, que era o Heriberto Monteiro, que era o empresário da Regina Duarte, né? Do Heriberto Leão, que era o meu noivo na época, filho do Heriberto Monteiro. E eu tive que ter uma conversa ali séria, que eu não tinha condições psicológicas de entrar naquela casa. Então, já estava assinado o contrato, mas aí eles entenderam a minha situação e me aguardaram para eu entrar na segunda, já que eu já tinha o contrato assinado. Então foi dessa forma. Eu fui me recuperando nesse tempo. E me senti, por quê? Eu achei ali, Suzana, uma esperança das pessoas me conhecerem como pessoa. Então, elas me conhecendo como pessoa, eu conseguiria, vamos dizer assim, recomeçar a minha carreira, me desvincular da personagem para poder eu ganhar espaço, né? Então, o que eu fiz? Quando eu fui, foi ótimo, teve sim um ganho com isso, as pessoas gostaram de mim, começaram a me conhecer, mas aí quando eu saí, eu decidi que eu estava pronta para, então a partir dali eu nunca mais dei autógrafo como tiazinha, só como Suzana se quisessem, nem entrevistas, nunca mais coloquei a máscara, nunca mais, eu comecei a fazer alguns shows em Moçambique, em outros países, como tiazinha,
Mas não no Brasil, olha que ingenuidade. Mas era diferente mesmo. A gente não tinha esse acesso. Você não estaria lá e aqui ao mesmo tempo. E você Exato. sabia que esse personagem tinha nascido no Brasil, né? E não tinha também as redes sociais, não né? Era tinha, diferente. Não tinha esse acesso. E o que né? você fazia lá, depois você não ia ser reconhecida aqui no seu Exatamente, país. né? ficava lá. Exatamente. Então, nossa. E eu também tinha pedido demissão, rescindi o contrato da minha emissora. Eu ganhava muito bem, fixa, e ganhava pelos shows. Quando eu perdi o patrocínio fixo, que fui começando a desvincular, os patrocínios não queriam mais. Ninguém que Claro. todos esses acertos que eu tinha começou a desvincular. Só que eu não imaginei o quanto que eu ia diminuir meu patrimônio. Porque eu também era tudo muito intuitivo, era nova, eu não tinha ninguém para conversar, eu tava remando, comecei a remar contra a maré para poder me reposicionar no mercado. Não tinha aconselhamento, não fazia terapia ainda, não existia isso. Porque se eu fizesse terapia, eu era considerado louca naquela época. Então, eu tentei ir na minha intuição. Uhum. Que hoje eu vejo que era Deus cuidando de mim, né? Então, a gente vê que Deus, ele está em tudo, né? No tempo todo. Né? Salmo 139 Em algum momento salmo você ficou pra mim. arrependida e quis voltar com o personagem, quando você começou a ver assim, patrocínios indo embora, ainda não consegui aquele lugar que eu queria, essa transição. Porque isso pode acontecer, né? Você planejou e poderia. não estava acontecendo, Poderia, né? mas nunca. Tanto que eu recebia convites para fazer, tipo, escolinha do professor. Aquelas escolinhas de comédia, né? Vários programas de humor, em várias televisões, assim. Sempre recebia convite para trabalhar nas emissoras novamente. E eu falava não. Eu renunciei, sempre renunciei. Porque tinha algo dentro de mim que me dava uma segurança. Você nem sabia exatamente Mesmo eu ainda o não que ter era. tido encontro com Deus. Aham. Que eu realmente... Aí que veio a metanoia, que veio a abandono, assim, chega, acabou. Agora eu vou viver só para Cristo. Eu nasci com um propósito, esse propósito não tem caminho morno, como eu estava vivendo, né? Mesmo pós-chazinho, eu vivi um período morna, né? E é tão interessante isso. Uma pergunta que para mim fica nesses momentos é assim, você... Quando você era criança, que você já disse que já dançava e etc., você olhava para essas mulheres na televisão e desejava estar nesse lugar? Como que foi para você? Que a gente fala que pela contemplação nós somos transformados, né? E uma criança, quando a gente pensa, por exemplo, na adultização, que é um assunto que está aí, da adultização Altíssima, né? infantil, nós vemos que quando a criança começa a ser colocada nesse lugar de admirar demais uma roupa do adulto, usando essa roupa. A criança está ali, ó, com 3, 4 anos de idade, já vai à manicure, faz a unha, é o saltinho. Isso tudo vai fazendo com que essa personalidade, ela vai sendo construída como se ela já fosse adulta. É tanto que há um pular de etapas para essas crianças. Para você houve uma contemplação? Sim, sim. Eu falo muito de adultização, porque eu fui uma criança adultizada. Eu não falo só de adultizada externamente. Eu falo que a adultização, ela não vem só pela imagem, pelo que vê. Ela a criança vem porque ela também. escuta dentro de casa e pelo que ela vê. Sim. Então, pelo que ela consome em todas as esferas, né? Então, quando eu era criança, o fato de participar da vida emocional do meu pai e da minha mãe me adultizou. Antes da televisão. Porque eu dormia às 6 da tarde e acordava às 6 da manhã. Então, até os 10 anos. Então, eu falo, assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a minha mãe falava que terminava acho que 6, 5, meio pouco. E já ia dormir, porque eu sempre entendi que quando o sol se punha, era hora de dormir. Então, a noite, pra mim, não era pra ficar acordada. Minha mãe fala, impressionante como você sozinha identificava isso, né? Então, eu não tinha essa coisa. E a televisão, eu não consumia. Eu consumia mais, eu não posso falar que foi a televisão, né? Eu consumia mais, eu consumi depois que os LPs.
Então, a Xuxa, Paquitas, eu consumia esses LPs, né? Eu lembro que o meu sonho era ter a boneca, né? Mas a boneca era do meu tamanho. A gente não tinha condições de comprar a boneca. Meu pai não tinha condições. Mas tinha, sim, a questão, na minha época, era era a imagem da Xuxa que tinha, né, na minha época. Então, E eu fui essa num participação show, das questões familiares. E essa participação das questões familiares. Sabe por que eu trago esse assunto, Wagner? Porque muitas vezes, e como esse assunto está em alta, a gente acha que a adultização é apenas essa exposição à sexualidade, a uma rede social, Faço questão ao de falar consumismo. E não é. Uma criança participar das conversas dos adultos, ou colocar sobre ela esse peso, Sim. olha, Os seu pai- problemas mesmo dele. seu pai preocupação da perdeu o casa, emprego, né? a preocupação da casa. Seu pai perdeu o emprego. Nem sei se na semana que vem a gente vai ter que morar com a sua avó. Uau. Entende? Olha, Porque não do é que você jeito- precisa alienar, tá? não, mas é Não alienar, diferente. porque você pode trazer ali um quebrantamento para aquela criança, até para procurar Deus. Aham. Claro, Mas sem tem dúvida. o que você vai falar para aquela idade, né? Se sim, filho, vamos orar, porque a mamãe tá precisando de um novo emprego, não tô conseguindo aqui. Então, mas eu tenho certeza que Deus está com a gente. Eu tenho Isso. certeza que Ele não vai deixar faltar nada, porque isso é promessa, tá escrito na palavra. Nós cremos num Deus vivo. É totalmente diferente. Sim, E ouvir discussões entre o casal, Não. né? O Essas problema- coisas é que são um problema. Exatamente. sim. O exatamente. problema é você E gerar comportamento também. Sim. Aham. Né? O problema é você gerar uma angústia que a criança não dá conta. Porque se ela não tem ferramentas para resolver, Sim. então você só está gerando angústia. Ansiedade. E a angústia leva a uma perda daquela fase do desenvolvimento. Então é uma criança assim, olha, seu pai vai sair de casa. Eu tô achando que ele não quer mais a gente. O que essa criança pode fazer? O que ela tem de ferramenta? Sim, Além de angustiar-se que talvez o problema seja ela. sim. Por isso esse pai está saindo. Agora, então a gente adultiza também Agora, quando geramos essa angústia, sim, né? Agora, não precisa ser um elemento surpresa também a criança perder o pai do nada, sair de casa. Uhum. Também acredito É numa outra diferente. questão, é diferente. Filho, não sei o que está acontecendo, eu também não sei. Eu não sei nem como falar, nós dois estamos juntos. Só sei assim, aconteça o que acontecer, estamos juntos, o Senhor vai nos ajudar. Mas você Eu está também entregando, eu tô está falando pra entregando criança. solução. E não tem nada a ver com você, Uhum. é o pecado do adulto e do ser humano. Então, filho, o que a gente puder fazer para te proteger, a gente te ama muito. Exatamente. Olha a diferença, É muito total. diferente. Uhum. Uhum. né? Agora, a gente falou bastante sobre esse momento e de como você se sentia naquele período. Chegamos nesse ponto de como você teve esse marco e dizer, olha, a partir de agora não tem mais essa personagem e também quero viver uma outra fase na minha vida. Como é que a fé, o teu encontro com Deus te deu forças? Porque não adianta a gente falar que ter dinheiro não é bom, ter fama não é bom, porque tá cheio de seres humanos aí buscando realmente essas duas coisas que você tinha. Então também... Eu acho que adianta sempre falar, acho que nunca é demais falar. mas Pela experiência que eu tenho, nunca é demais. reconstruir a vida, né? E entender que essas coisas talvez não existiriam mais, não é fácil. Não é fácil. Como é que a fé te ajudou a recuperar tudo isso? Então, na verdade, ainda não tinha fé. Uhum. Tinha uma angústia só. Porque assim, eu falo, gente, não, eu gosto de falar e de pontuar que eu... Desculpa, gente, tomei aguinha. Eu gosto de falar... Não sei como é que eu falando 40 minutos sem parar lá. A garganta, eu falei, meu Deus, põe uma aguinha na boca dela enquanto ela fala. É o diafragma, né? Essa pessoa sabe utilizar bem o Sabe. diafragma. Vai ser uma cantora. Cantora, ela canta, viu? Mas vamos fazer isso no final do programa, quem sabe ela dá uma palhinha. Não mesmo. Peraí, onde eu tava? Eu tava falando... Desse lugar de você deixou tudo, a fama, reconstrói, mas ainda não existia uma fé. Exatamente.
Era muita fé em mim, né? Era uma fé em mim. Uhum. Era uma idolatria, né? Porque eu queria ser a Susana Alves. Era uma soberba, né? Então, eu queria estudar e queria terminar minha faculdade, que eu tinha entrado com 17 anos na faculdade. A tiazinha, quando aconteceu com 18, eu estava no 2º ano da faculdade, tive que trancar, porque eu não podia entrar dentro da faculdade, porque eu não conseguia entrar, não conseguia nada. E aquilo me perturbou um pouco, porque eu era a primeira pessoa da minha família fazendo faculdade, na história da minha família, e eu fiquei assim, eu falei, gente, tudo bem, né? Que eu tenho que viver esse momento aqui, depois eu volto. Minha mãe todo ano ia lá segurar minha vaga, eu fazia lá, eu ia fazer a prova, não sei o quê, para eu terminar a faculdade, porque era um sonho muito grande. E aí, quando aconteceu de eu perceber que eu não estava tendo espaço que eu queria como a atriz Susana Alves, que agora quer ser uma intelectual, da onde? Porque eu tava num negócio, eu quero provar que eu não sou só um corpo. Eu não sou só uma imagem. Então, olha a motivação. Toda errada, né? Mas eu tava ali empenhada na minha motivação. Então, graças a Deus, eu tinha comprado imóveis. Eu estava vivendo do que eu tinha ganhado na época da tiazinha. Mas também estava vendendo coisas para viver. E os trabalhos que chegavam, os convites, não tinha a ver ainda. Não, era uma transição. Já não era um corpo nu, nem de lingerie, mas era uma mini saia, mas não era o que eu queria. Então, houve muito autoconhecimento nesse processo, né? Só que dentro de mim, eu acreditava muito em mim. Eu acreditava. E hoje eu sei que era Deus também. Então, meu pai ficou doente, com câncer. Eu vim numa iridóloga adventista em Alphaville e comecei a fazer um tratamento com meu pai. E comecei a fazer um tratamento comigo. Foi aí que eu ressignifiquei toda a minha alimentação, que já era uma alimentação boa, que eu cresci com uma alimentação saudável. Mas ali a gente foi mais radical e a vida do meu pai voltou para Jesus. Não voltou não, ele se converteu, que eu falo, né? Conversão, ela é conversão. Uma vez, mas Sim. todo dia se alimentando da palavra. Mas, né? A mudança de vida. E ele tinha 3 meses de vida e ele conseguiu viver 2 anos. Então, nesses 2 anos, eu e meus irmãos voltamos para Jesus também. Que foi o período de reconciliação. Que eu falo que o Senhor deu para todos nós. De tratar o meu irmão que era alcoólatra, por questões com meu pai. Foi ali um tempo da nossa mesa. E foi ali que eu estava lendo, ganhei da minha amiga um livro, Uma Vida com Propósito. Eu estava com cartaz com uma peça do Juca de Oliveira. Eu tinha acabado de fazer um filme. Eu estava já bem, assim. Bem no sentido que eu queria. Que os intelectuais, que a Folha de São Paulo, recebendo já elogios de críticas, nas críticas. Eu já estava com os melhores atores de São Paulo, formados na USP, diretores e pessoas que eu admiro até hoje, são meus amigos, meus colegas. E que eu admiro muito, e trabalhando com o Grupo Tapa, pessoas muito importantes ali, o Antunes Filho, estudando Antunes Filho, que eu fiz, assim, passei num teste com mais de 1.000 pessoas, 20 vagas, eu já estava ali conquistando o que eu queria, né? As portas se abriram, mas ainda o buraco estava dentro. Mas ainda existiam máscaras, você acha? Ah, com certeza. Com certeza. Imagina, eu tava ali com a máscara invisível. Você tirou a da tiazinha. Muito bom. Tirou a da tiazinha, mas ainda existia Tinha outras. Claro. essa Susana querendo ser essa atriz. Não que fosse... Reconhecer. Estou falando que ser uma atriz é uma máscara, mas você ainda não se enxergava como de fato você se enxerga hoje. Como que era isso? Isso, não, eu enxergava... Eu fazia personagens para as pessoas me enxergarem como eu queria que elas me enxergassem. Né? Então, no meio do teatro, no meio da plateia, dos fãs. Ao mesmo tempo, eu tinha que administrar toda a imprensa, que aí vinha sempre com um prato que eu tinha cuspido, né? Então, que me trazia todo aquele... Quando você vomita e
Como chama a palavra? Regurgitar. Regurgitar. Então, regozijo, né, que fala também. Não, regozijo de alegria, Isso. peraí. Né? Então, tinha essa coisa de... E quando me trazia a memória, me trazia raiva, impaciência. Então, eu era ignorante nas respostas. Porque eu não suportava mais. Eu queria ser chamada pelo meu nome. Meu nome era lindo, Suzana. Tudo que eu não gostava na adolescência do meu nome, eu passei a amar o meu nome. Eu falava, uau! Gente, eu nem gostava do meu nome, agora eu amo, porque tiazinha não é meu nome. Uhum. E olha que interessante, né? Eu fico aqui pensando nessas coisas todas, porque você tinha raiva quando as pessoas falavam, Elas me chamavam. elas te chamavam de tiazinha. Hoje, você está aqui falando da tiazinha, colocando todo esse bastidor, que é muito além daquilo que se via na Por TV. trás da máscara. Você tem filho, você hoje é uma mulher que é palestrante, que tem uma carreira. E isso é lindo em Jesus. Porque aquilo que te trazia vergonha, raiva, hoje fala de testemunho. Porque Jesus sempre fez isso, né? Jesus não fala para Zaqueu assim, ô, ladrão, devolve o dinheiro. Ele falou. Não, mas Zaqueu é quem fala. Senhor, se porventura eu roubei alguém, Verdade. eu vou devolver. A mulher samaritana... Mas quando ele fala pro jovem rico, Então, mas ali não tinha conversão. mas ali não tinha conversão. Verdade. Quando ele encontra com a mulher lá no poço, a samaritana, no poço de Jacó, ela vai por conta de uma vergonha ao meio-dia. Verdade. E quando ela sai da presença de Jesus, ela fala assim, venham conhecer o homem que contou toda a minha vida. Então, assim, e é bonito de ver isso. Aquilo que talvez, né? Porque as pessoas fazem suas terapias, também vão resolvendo, mas o jeito que Jesus resolve é uma coisa incrível. É incrível. Porque, claro, você hoje tem condições de falar disso, mas assim, o Senhor me libertou. Fez parte da minha história, não posso negar isso, fez parte, mas hoje eu consigo enxergar tudo o que aconteceu, consigo testemunhar, consigo E hoje eu acho aconselhar, isso é lindo. incrível. Sabia Isso que é eu acho a minha incrível. história linda? Porque Quem tem diria? esse... Que tem essa superação. Tem Quem diria, esse... Suzaninha? Tem esse ingrediente do É testemunho, incrível. né? Não, gente, não. Tem um ingrediente. Claro que eu falo pro meu filho. Se a mamãe pudesse voltar, a mamãe nunca tinha se afastado dos pés do Senhor. Uhum. Mas o Senhor teria colocado uma outra forma para eu me converter. Porque eu lembro meu filho no campo missionário, a gente uns 2 anos atrás, fazendo missão no sertão, evangelizando, e tava todo mundo conversando no quarto, falando dos testemunhos, né? E aí o Benjamin falou assim, eu não tenho testemunho, eu já nasci evangélico, crente. Aí, 5 anos ele tinha. Aí, gente, eu fui tão bonitinho, eu não tenho testemunho, já sou cristão. Já sou cristão. Ai, gente, eu achei... Aí todo mundo achou tão fofo. Eu falei, filho, que privilégio. Mas a gente, mesmo você nascendo, você o ano passado aceitou Jesus, lembra? Aí tentei lembrar, ele não lembrava. Aí o Espírito Santo falou, toda vez que você conta essa história, sempre pra ele. Porque ele precisa lembrar, entender no coração dele que precisa de renovação, precisa de conversão, precisa falar, de se arrepender, né? Então eu comecei a falar, mas eu lembro disso, porque eu não contei pro meu filho, ele não sabe ainda. Ele tem 9 anos e o Senhor, eu oro isso, desde a minha gestação, que eu oro, para o Senhor preparar um momento para eu conversar com ele, contar para ele. Né? Mas ele sabe, nesse dia que eu estava fazendo um devocional com ele, no hotel, gravando o Gênesis, eu estava no hotel fazendo devocional para dormir, antes de dormir, né? A gente faz de manhã, faz à noitinha, e lendo, e de repente, no meio do devocional, ele fala, mamãe, 4 anos e meio, mamãe, você, antes de conhecer Jesus, você era do mal? Aí eu falei, era, filho. Porque a linguagem que ele ia entender. Eu falei, era, filho. Aí eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, confessei com a minha boca, com o meu coração. E a partir daquele momento,
o Espírito Santo. Aí o Ben pegou e falou, e eu falei pra ele, você quer, filho? Ele falou, eu quero, mamãe. E fizemos oração, confessamos, e agora ele continua no processo, né? De santificação, de conversão. Vai ter um dia, logo mais, eu espero, no nome de Jesus, para ele se batizar. Mas eu falo, por que a gente está falando dessas histórias? Porque cada um tem a sua história. Cada um tem a sua história. E a história da mulher, eu me identifico muito com a Maria Madalena. Por causa dessa questão mesmo. Eu falo, as mulheres devem se identificar muito com a mulher do poço, com a Maria Madalena. Não é só, não sou só eu, né? Mas eu me identifico profundamente. Porque a minha face mudou. Os meus olhos mudaram. A minha fala, ele me deu inteligência. Ele me deu, ontem meu filho apresentou a apresentação, foi Daniel 2:21, ele quis decorar e quis falar na escola o versículo, e quis esse versículo. E isso me fez pensar, tô até agora, 24 horas meditando, e quando tu acabou, as mães olharam e falaram, ele pregou, né? Eu falei, eu não tinha me tocado. Ele falando que foi do sonho de Daniel, ele estava agradecendo a Deus naquela oração, falando, né? Falando assim, o Senhor é o Deus do tempo, o Senhor é o Deus das estações, dos que dá autoridade para os reis e tira a autoridade dos reis. E o Senhor, aí ele falando assim, aquilo entrou no meu coração. E eu falei, é sobre isso. É sobre isso, sabe? É entender que ele é o dono de tudo, ele é o todo-poderoso, e ele pode fazer todas as coisas, e ele fez isso comigo. Então, entender essa percepção, na minha história de vida, é muito linda, entende? Entender que ele coloca, ele tira, ele faz o que ele quiser, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, né? Ele dá sabedoria aos sábios e dá inteligência aos inteligentes. E eu me sinto assim que eu me sinto rica, milionária, eu me sinto, porque o que eu era lá, que era rica, milionária, eu não era por dentro. A gente veio conversando isso no carro. É que, na verdade, Deus, ele oferece abundância. Ele oferece abundância. Ele é o Deus da abundância, Ele é o Deus né? da abundância. Mas você fala que você, quando abandona a personagem, você não fez isso por fé. Mas você consegue Eu acho que foi por fé, né? Então, mas não era a sua Fundo, percepção, né? Mas não era a sua percepção. Você tem a percepção de quando foi a sua conversão? Ah, sim. Completamente. Que foi lendo o livro Uma Vida com Propósito. Foi naquela leitura que eu estava nos bastidores de um filme. Estava fazendo um filme do Hugo Giorgetti. E eu estava lendo esse livro enquanto eu estava maquiada. Estava esperando para entrar em cena. Eu estava no capítulo, logo no início acho que no 3º capítulo. Não, mais pra frente um pouco. Eu tenho esse livro todo rabiscado. Eu tenho já uns 4, porque até hoje eu compro para doar, porque foi o livro. É um livro muito bonito mesmo. Falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Então, quando eu entendi ali, o próprio Deus falando, eu fechei os meus olhos, eu chorava compulsivamente, porque eu via a voz dele grave no meu ouvido. E falando para mim que eu escuto como se fosse hoje. Você é remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Você é amada, eu te escolhi antes do ventre. Você nasceu com... Ali, acabou. A minha vontade era pegar a minha bolsa e ir embora daquele lugar. E eu não podia, porque eu tinha um contrato, tinha que terminar o filme. Mas era essa... Eu queria... Na hora, eu falei, eu nasci para ser missionária, eu vou para a África. E aí eu comecei a mexer todos os meus pauzinhos ali. Só que eu não tinha igreja ainda. Mas eu não queria, eu tinha trauma de igreja. Então, o Senhor foi trabalhando na minha vida nesse período. E eu fui, não fui. O Senhor falou, você vai para a África brasileira. Porque aqui a gente precisa do que eu tenho para você. Em todo ano eu vou pro sertão do Nordeste para evangelizar nas ruas. A gente abre... ajuda lá a abrir igrejas, né? E para as pessoas, aquelas pessoas que a gente evangeliza. Então, é o que eu sinto que é o meu chamado. Eu posso ir para qualquer lugar hoje em dia. Fazer missão. Eu tô aqui fazendo missão. Pra mim, é isso. Eu não vim aqui porque eu gosto da doutora Rosana, porque eu acho muito legal, que eu fiquei muito feliz pelo convite. Mas é porque isso me alegra. Me alegra contar o meu testemunho. Me alegra, não tenho mais vergonha. Até porque o passado não existe.
Uhum. Hoje eu posso falar com propriedade, o passado não existe. Se ele tá existindo ainda na sua vida, é porque você não superou ele. Uhum. Agora, eu fico Tô pensando... errada? Não. Rô? Não, ele não tem o protagonismo na sua vida. É. Isso que eu falo que hoje eu sou muito leve, entende? Ele não tem esse Não tem mais Esse o peso, protagonismo né? não tem o peso. tem o peso. Né? O que você diria, Suzana, para outras meninas que talvez estejam aí nessa idade tão nova, e hoje até mais novas, né? Porque uma menina de 18 anos hoje talvez não tenha a inocência que você tinha com 18 anos naquele período, né? Porque as coisas são muito aceleradas e tal. Não, sim, mas hoje existem É meninas diferente. mais novas que estão tendo oportunidades que você foi ter lá com 18, de se exporem, talvez mais do que gostariam, mas em nome de uma fama, em nome de buscar uma conquista, uma objetificação. O que você diria para essas meninas hoje com a visão tão bíblica, inclusive espiritualizada que você tem? Então, depende da idade, eu falaria para as mães. Uhum. Falaria para as Ótimo. mães. Uhum. Agora, se você me falar a infância biblicamente até os 12, né? Porque aí já começa No ECA também, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, até os 12 anos é a infância, a né? infância. Uhum. Então, eu falaria para as mães até os 18, porque eu tenho a visão da Bíblia. Até, na verdade, eu falaria até antes dessa menina casar. Uhum. Uhum. Porque se você for lá a questão da Bíblia, né? A gente, até na hora da decisão de casar, o pai e a mãe tem que... São uma autoridade. São autoridade Uhum. espiritual. Uhum. Então, para eu assim, para mim, virou uma missão. A história da tiazinha é uma missão na minha vida. Para resgatar sonhos destrutivos. Sonhos que separam essas pessoas, essas meninas, da verdade. Então, eu preciso falar como é que funciona por trás da máscara. E a gente cada vez mais crescendo esse número de meninas que a gente nunca ouviu falar, que estão nuas no Instagram, com menos de 18 anos. Sim. Sim. Então, é assustador, porque o consumo disso é muito grande. Eu ter rompido com esse consumo é um alívio tão grande. Eu fiz isso mais rápido que eu pude quando eu entendi o que estava acontecendo. Porque o consumo, aquilo que eu consumi, mesmo que pouco, ou mesmo que em assuntos de adulto, na decisão, fez um reboliço tão grande emocional e espiritual, que me desconstruiu tanto, que eu não tenho como não ser uma autoridade nesse lugar. Uhum. Uhum. Então é uma missão para mim. Falar, olha, as mães que vêm para mim, me leva meu filho, dá um telefone de uma agência quando você era criança. Então o que você acha? Que curso de teatro eu posso indicar? As meninas, todo mundo, eu já falo, olha, dá para não colocar essa criança no teatro? Ela é muito nova. Dá para tentar não levá-la para fazer comercial? Sua filha é tão preciosa, ela é tão linda, ela é tão especial. Dá para, se você, dependendo do nível de amizade que eu tenho, eu falo a verdade mesmo. Eu falo assim, porque vai criar numa bolha? Eu falo assim, sim, porque essa bolha vai proteger lá na frente. Entende? Porque assim, mas a gente precisa financeiramente. As pessoas projetam muito a idealização delas, do adulto na criança. Uhum. Isso é muito perigoso. Tem a questão do futebol também, tem a questão da modelo, tem a questão... E é muito perigoso tudo isso. É muito, porque você começa a criar tantas máscaras para poder se virar nesse mundo cruel, que é qualquer mundo que esteja fora do mundo espiritual, De Deus, de né? Deus, Uhum. é muito pesado. E a gente está vendo como que o ataque, o crescimento na questão infantil está perturbando e está desconstruindo mesmo a imagem e a beleza, né, Uhum. que Deus projetou para Pro ser nós, humano, pro ser né? humano. Uhum. Tá Sim. tudo desconstruindo. Então, eu falo,
vai corromper numa doença mental, numa depressão. Não tem como não ir para esse lugar. Ir pra Muito difícil que não vá. uma morte precoce. É muito difícil que não vá. A gente já tem tantos dados, né? A gente já tem tanto. Então, tudo cuidado com o que vê, com o que escuta. E assim, e desejar mesmo o jardim do outro, né? Que tem essa questão das redes sociais. Então, assim, meu filho nunca teve tablet, nunca teve celular. E até os 18 anos não vai ter. Vai morar comigo, não vai ter. Até 18. Até 18. Já falei pra ele várias vezes. E ele tá aceitando? Tô perguntando. Já, não fala mais. Tô perguntando com esse interesse, porque lá em casa só se fala nisso. Aí eu tô querendo saber até quando vai. E o que a gente também não deixa ter. Eu acho né? que você conversar, ele já entendeu. Tá entendido, acabou, entendeu? E se você com 15 anos estiver trabalhando, ganhando o seu dinheirinho, porque ele fica, mamãe, 15, mamãe. Falando, 15 você vai estar no auge do seu vigor como homem, meu filho. Você não vai ter tempo para ficar pesquisando isso ou atrás de validação do outro. Eu sou radical um pouco, né? Eu sou, mas eu prefiro trabalhar com ele assim por enquanto. Não sei, pode ser que a gente mude, eu não sou uma pessoa. Mas eu prefiro que ele entenda que esse universo pode ser dele perigoso para pode ele. ser muito perigoso para ele, que eu tô cuidando dele, que isso é amor, né? Dá tempo de fazer mais uma pergunta ou a gente já está no final? Não, dá aqui, a gente não tem tempo. Você pode, né, a gente fica livre pra fazer quando a gente quiser. Isso é ótimo. Mas eu só queria aproveitar que a gente tocou nesse assunto, nem era o plano, inclusive, mas tá tão em alta esse assunto, né, da adultização, e a gente tá falando sobre essa situação, né, de uma exposição exacerbada também. Aí eu não posso deixar de aproveitar que você tá aqui, né, Rosana, e que você falasse um pouco disso também. Eu achei muito interessante. Eu te fiz a pergunta pra você falar sobre... Eu respondi? Não, respondeu, mas eu falei pra você falar sobre pras meninas, e eu achei muito interessante você falar pras mães. Sim. Não só pras mães, os pais também, né? Os pais também. Pais também. Claro. Não, os pais. Os pais. Então, é isso, a gente tem que proteger nossos filhos, né? Claro que sim. Eu fiz uma live, uma aulão live com 2 profissionais incríveis. E achei tão interessante a frase da doutora Rosângela, que inclusive é minha irmã. Que linda. Que eu achei tão incrível. Ela falou assim, levamos tantos séculos para garantir a visibilidade da infância. Que ela não existia. A criança era ignorada. Ignorada. Não, total. Você não tem... Quieto. Ninguém perguntou pra você, você não se mete. Tô conversando aqui com as visitas, fica quieto aí. E agora, será que a gente vai perder com a adultização? E a gente não tá nem percebendo. Quando a gente olha para os estudos, os levantamentos, as observações sociais, sabe o que está sumindo do mercado? Roupa infantil. Meu Deus. Os vestidinhos de meninas, as roupinhas dos meninos, não. Hoje você tem a roupa do adulto em numeração infantil. É tanto que eu sempre fui muito pequena, né? Não que vocês tenham percebido. Mas Só em tamanho, né? Eu tinha muita dificuldade para achar roupas para mim, por conta da numeração. Sim. Eu tinha que usar infantil, mas era com cara de infantil. Já sendo ali com 18, 19 anos. Hoje, imagina... Eu posso comprar roupas para mim, isso é muito comum lá nos Estados Unidos. Eu compro infantil, né, a minha calça número 12 do infantil, 12, 14 do infantil, porque é um modelo uma roupa de adulto. Então nós estamos perdendo nas roupas, as crianças já usando maquiagem, fazendo um skincare que não é para a idade dela. Não precisa, né? Assistindo... Levando TikTok, para um né? consumismo muito forte. Sim. Então, nós estamos, como sociedade, caminhando num lugar que, se nós não pararmos de verdade, nós estamos perdendo a infância. E não adianta, a adultização é tudo que você faz com que as fases do neurodesenvolvimento não sejam obedecidas. Então, até mesmo doenças que eram tipicamente adultas, hoje nós encontramos nas crianças. O diabetes tão comum. Eu lembro, porque eu sou velha, né?
Eu lembro que Ai, meu assim, Deus, não fala. quando aparecia uma criança com diabetes, que não fosse aquela genética, Era uma coisa, né? parava o trânsito. Não era assim? Uma criança hipertensa. Hoje, nós acostumamos. Sim. Você vai no HC, aqui de São Paulo, você encontra muita criança na recepção com esclerose múltipla. Uhum. Entende? Então, nós estamos... Essas crianças com uma vida sedentária como do adulto, sentadas por muito tempo, com rotina de adulto. A criança ela não tem mais tempo para brincar. E a brincadeira, ter brinquedos, brincar com a bola, brincar de elástico, pular corda. Tudo isso é essencial para o desenvolvimento humano. Você não consegue ser um adulto saudável se você não tiver uma infância saudável. Olha só. Como assim? Gente, vai ter que fazer rearranjo na vida para conseguir. Então, quando nós olhamos, essas crianças estão exaustas, estão apresentando estresse de verdade, porque elas levantam super cedo, saem da escola, vão pro futebol, pro balé, pro inglês, pro aramaico, pro computação, fazer curso disso, daquilo, e às vezes ela tem 5, 6 anos de idade. Então ela está com uma agenda tão intensa quanto do adulto e ela está perdendo a capacidade de brincar. E a gente acha que quando ela está lá nos jogos online, ela está jogando, ela não está. A competição que a gente tem nos jogos infantis, o carrinho é meu. Devolve aqui, agora é minha vez. É uma competição com os pares Saudável, que né? precisa acontecer. Uhum. Agora, lá no jogo online, eu preciso aniquilar o outro. Eu xingo aquele que está jogando no meu time que está afundando a nossa competição. Então, você também já introduz a criança nessa competição acirrada que não deveria acontecer, mas acontece, e que acontece no mundo do adulto. Então, nós estamos tirando a criança desse lugar e isso é a adultização. Porque nós, como pais, não podemos nos alienar. Não, a minha filha não está de cropped dançando para fazer um vídeo para as redes sociais. Mas será que essa criança não ter tempo para brincar tem despertado em você que talvez você também esteja prejudicando? Claro, né? Não vamos colocar aqui tudo no mesmo pacotão e falar assim, é prejudicial da mesma forma a criança fazer inglês do que ela está fazendo lá os vídeos sexualizados para a internet. Não estou falando disso. Mas eu estou falando num adoecimento que nós estamos permitindo que aconteça. Porque também você me lembrou uma coisa. Os próprios pais não têm mais energia para brincar. Tempo, né? Porque o celular Não. também. Não, E a agenda das crianças, até a agenda do tempo no celular, é para que eu possa ter tempo para estar no meu celular também. Exatamente. Então a criança está seguindo a agenda do adulto. Isso que eu não caio na armadilha. Entendeu? Direto, de vez em quando meu filho fala assim, mamãe, pega aí, cadê o celular? Então, pra gente resolver ver isso aí. Aí eu falo, eu não tô com o celular, filho. Então, assim, ele já tá percebendo que eu chego em casa e eu escondo em algum lugar por minha causa. Não por causa de nada, porque eu vou cozinhar, vou ficar ali, eu não vou mexer no celular. E que, por sinal, olha, o pão da Suzana não tem igual no universo. E olha! Eu já falei, ela Ai, tem Rô, eu que pensei em vir. fazer pra você ontem, você Ela acredita? tem que vir no Anteontem, Vida né? e Saúde, porque essa Ensinar a fazer Suzana... pão. Olha lá, Teru. Não é só pão, não. A Suzana cozinha demais. É mesmo? É uma Opa, chefe? ela já Já comeu um risotinho, né? Ela já aceitou um convite que fizeram por meio... Eu intermediei o convite para ela dar um curso de culinária saudável. Que O legal. pão dela de Eu preciso fermentação fazer esse natural. curso, né, Rô? A pizza que ela faz, a massa, eu não passo mal. E eu sou alérgica ao glúten. Olha só. gente. Então Deus é me deu lindo um dom. isso, né? Minha mãe também, né? Porque com 8 anos de idade, minha mãe já me Então, mas o tempo que ensinava. você estaria ali no celular, você Sim. está fazendo
outras não tem celular à atividades. noite em casa, então isso é muito legal. As pessoas, elas confundem o tema da adultização com o tema da sexualização. Exatamente. Uma coisa puxa a outra, Claro que obviamente. sim. Mas A não é- criança se vê adulta, com os desejos do adulto, né? Isso. Mas não é porque você não tá dando a oportunidade, né, criando uma esfera onde a sua criança está sendo sexualizada, que você não pode estar adultizando. Adultizando, São sim. coisas diferentes. Exatamente, Você exatamente. tinha uma última pergunta? Eu tinha, Ou você tem? eu tenho. É porque eu falei assim, será que ela esqueceu? Mas ela Não. tem uma memória, né? Tem ali. A Já foi caixinha dela, melhor, já foi a melhor. caixinha dela tá bem construída. Já foi melhor. O verso que te acompanha, desse Deus que te alcança, que se revela e que diz assim: pra mim você sempre vai ser a Suzana, e você era a Suzana enquanto tiazinha. Totalmente. Como Acho que que você nunca Deus- foi a tiazinha. Exatamente, você achou que Uau. você era. Ninguém nunca falou isso pra mim. Você nunca foi. Esses são os olhos de Deus. Ai, vocês me emocionaram. Não, porque isso é muito claro, Suzana. Assim, Sim. quando eu vi você contando essa história pela primeira vez, isso pra mim ficou óbvio. Muito claro. Você é uma excelente atriz, porque a gente via o seu sorriso, parecia que você estava confortável, mas hoje, quando você conta, você estava em extremo desconforto. Então você sempre foi Suzana, Eu sempre fui boa atriz mesmo, assim. Mas, tentando passar aquela imagem. Mas poucas pessoas enxergavam isso, viu? Poucas pessoas enxergavam o palhaço Acho que por trás do hoje, cílio baixinho. hoje dá pra enxergar, mas na época não era possível. Não era verdade. possível. E assim, eu pergunto desse verso, se você tem esse verso desse Deus que se revela e te chama de Su, né? Porque desde que eu te conheci, isso tem alguns anos, eu acho muito bonito, Wagner, de ver na Suzana essa essência. A Suzana, ela não vive de uma aparência e ela é essa pessoa humilde e acessível. Que você chega na casa dela, ela não sabe o que faz com você. Ela cozinha pra você. As pessoas querem comprar o que ela faz e ela assim, faço, eu entrego. Então assim, é bonito de ver que você não perdeu essa essência. E por mais que às vezes as pessoas falam assim, olha, isso ficou no passado, elas querem aproveitar desse lugar e continuar num palco. E nem estou julgando, esse não é o tema. O foco é a Suzana hoje, né? E você faz questão. Não é que você faz questão, eu não vejo que você faz questão. É natural para você ser a Suzana. E essa pessoa humilde, essa pessoa acessível, que você acha que você não é leve, mas você é. Do seu jeito, cada um tem a sua personalidade, né? Então você é acolhedora, coisa que eu tenho uma dificuldade terrível da pessoa chegar em casa e ela se sentir acolhida. Ela acha até que tá me incomodando. Porque eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho a habilidade de chegar, olha, você está com sede. Hospitaleira, eu acho que é. A minha Dom da hospitalidade. A minha hospitalidade é diferente, né? Eu sou daquela que resolve problemas para as pessoas, entendeu? Vem cá, eu vou ligar, eu vou conseguir sua consulta. Qual que é o seu... Eu sou esse tipo de gente, de resolver problemas pontuais, né? Mas você tem essa... Mas você tem essa essência. E por ser essência, ela ultrapassa qualquer máscara. Você não consegue ter máscaras para isso. Uau. E isso é lindo porque você permitiu que Deus mostrasse para o mundo essa essência. Então você não fica assim, me respeitem porque eu sou atriz, me respeite porque eu já abalei esse país. Qual é o verso que Deus te entrega para essa caminhada? Como que ele se revela, esse Deus de Isaías 58? E eu aqui pregando já, né? Isaías 58 fala, e está entre os meus versos prediletos da Bíblia, que Deus fala assim... Gente, enquanto você fala do verso, eu vou achar ele aqui, porque eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido esse verso, porque ele para mim, ele é a prova aqui. Eu tenho ele nos meus notes. Abriu o notes aí. Porque ele faz todo sentido. E ele, para mim, cabe muito a sua história. E depois a gente quer saber o verso dela, né? Sim.
Isaías 58, a partir do verso Meu 12. livro preferido, Isaías. Isaías é fantástico, né? Fantástico. Ele diz assim: sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio. Músculos firmes. Vou chorar. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. E olha que coisa linda, para mim aqui é o ponto alto desse relato. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Meu Deus, olha. Reconstruirão. esse verso. Não, gente. Reconstruirão. Eu recebi essa mensagem na transição. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Ai, Jesus. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. Restauram ruínas antigas. Ele repete. Meu Deus. Reconstroem e renovam. Tornam a comunidade habitável outra novamente. vez. Rô. É Isaías quanto? Vou anotar. 58, a partir do versículo 12. Eu comecei o programa hoje querendo ler esse versículo, que foi esse versículo que mudou a minha história. Uhum. Que foi esse é o versículo da promessa de Deus. Que coisa linda. E a mãe... E viu como é a essência? Foi isso que eu pensei. E a mãe da minha cunhada, Renata, que me deu esse versículo. A Dona Maria. E ela... Eu estava sofrendo muito. Foi ali na transição mesmo, onde meu pai tinha acabado de falecer. E eu não tinha mesmo hope. Porque eu já não tinha... Já não me enquadrava mais nem naquele perfil que eu queria ser conhecida por Suzana, pá, tá. Não me enquadrava em nada daquilo e estava recomeçando uma vida. Terminando um relacionamento abusivo, né? Vamos dizer assim, que eu fiquei amarrada há muito tempo, não conseguia me desvincular. E escolhi Deus, fui para o deserto e eu fiquei uns 10 anos no deserto. E esse era o versículo da promessa de Deus. Toda a minha esperança, até hoje, né? Eu falo, a gente nunca é bom sair do deserto totalmente, né? Eu falo sempre... Tem muito para aprender lá, né? Tem muita coisa para aprender lá. E eu não lembrava mais. Sabe quando esses 10 anos foi muito importante? Já há 10 anos atrás eu falei, eu até 10 anos atrás eu estava com esse versículo muito forte, depois foi sumindo, foram aparecendo outros. E hoje, no meio do programa, me veio muito forte Isaías 58. Mas eu não... Sabe, quando ela começa a ler, é o versículo onde eu fiquei muitos anos na esperança de acreditar nisso racionalmente, para que eu pudesse suportar o deserto que eu passei. Então, esse versículo sempre me trouxe muita fé, muita força, muita esperança. Eu nem vou cogitar falar outro. Porque foi muito... O que aconteceu aqui foi muito proposital, de Deus mesmo te usando para poder me lembrar e de que eu vou... Esse é o versículo da minha vida, da minha história. Lindo. Que lindo, Obrigada. Suzana, que lindo. Poxa, não poderíamos ter terminado melhor esse episódio. demais, Foi Vocês lindo. planejaram, fala assim. Não, foi Não tudo foi mesmo. acontecendo. Foi acontecendo. Aliás, teve muito pouco de roteiro aqui hoje Não nesse é? episódio. A gente só fluiu aqui essa conversa. Mas Obrigada. muito bom, Suzana, Muito bom. ter te Obrigada. conhecido. Muito obrigada. Ter entendido muita coisa, né? De uma menina que as pessoas viam ali num palco e, embora tivesse com esse sorriso, tinha um sofrimento, porque queria ser algo mais, queria, né, trazer essa coisa de servir a Deus. Essa sementinha estava ali o tempo todo, Hoje o meu coração só quer agradar a Deus. floresceu. Então isso para mim é o meu... É onde eu quero mirar, né? E não tem lugar melhor pra gente estar do que aos pés do Salvador, né? Coisa linda. Exatamente. Não interessa qual é a ideia, qual é a proposta. Depois de tudo que eu falo, tem umas coisas que aparecem que eu falo, é só por Deus, né? Eu falo, depois de tudo que eu deixei lá, você acha que essa altura do campeonato eu vou continuar mascarada? Você entende? Eu mesma fazendo essa... Então, não, isso aqui não é pra mim. Assim, é convicto. Isso aqui eu não quero pra mim. Não tô falando só de propostas, não. Eu tô falando de coisas minhas também, sabe? De coisas que a gente tem que entregar mesmo. Para poder estar mais perto mesmo do Pai, para estar mais perto mesmo
do que mais parecida com Jesus, porque não é essa a finalidade, né? Sim. Não, e que Deus abençoe muito essa tua trajetória, porque a palavra de Deus, ela é uma coisa, né, doutora Rosana, que a cada vez que a gente lê, essa palavra vem com um novo conhecimento pra gente. Toda vez que a gente vai na palavra de Deus, mesmo que a gente já tenha lido coisas, a gente descobre novas verdades. Ela se renova a cada manhã. E eu tenho certeza que isso vai acontecer muito ainda na sua vida. Amém. Como acontece na nossa o tempo Sim. todo. E novas descobertas vêm dessa mesma palavra. Sim. Então que Deus abençoe muito Amém. esse teu trabalho querendo agradar a Deus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua família. Amém. De repente essa sua nova profissão como psicóloga, né? Que você possa ajudar muitas pessoas. E que Deus realmente te honre por ser essa menina de tanta fé. Amém, amém. Ai, gente do céu. Não era a nossa intenção te fazer Não, chorar, né, doutora? Mas é tão bom quando o choro vem de reconhecer quem é Deus, né? Então, eu também quero agradecer, né? Foi tão bom estar aqui. E mais uma vez conversar com a Su, que se transformou mais do que uma amiga, uma irmã. A gente se liga, a gente se fala. E saber que há alguma coisa muito maior que nos une. E eu sou da idade da Su, né? Nós temos a mesma idade. E o que nos coloca aqui, uma diante da outra, porque eu conheci a Suzana na televisão, né? Toda aquela trajetória, o que faz nós estarmos aqui e o coração pulsando do mesmo jeito é Cristo. Sim. Não fosse Cristo, não existiria esse momento. E por isso que Cristo é aquele que une, é aquele que transforma, é aquele que encontra em nós semelhanças e gera afinidades. Sim. Se não é por ele, é impossível isso acontecer. Sim. Nunca estaríamos aqui nesse bate-papo tão bom. Apesar de Então, termos o maravilhoso. mesmo sobrenome, Sim. poderíamos Não é? Deus é Se não maravilhoso. fosse Deus. Mas foi um momento, incrível. foi um momento muito incrível e de crescimento, realmente. Muito obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. Sabe o que eu fiquei honra. pensando? Ó, assim, é uma neurocientista que dispensa apresentações, né? Aí ela vai pra rede uma social, inspiração, uma inspiração, gente, é uma vai pra rede social, se torna uma influenciadora, porque tem muito conteúdo. Aí veio aqui e apresentou, uma apresentadora, não é? De luxo. Gente, vocês gostam demais de Eu mim. acho, doutora, É que pra se eu não você... precisar fazer terapia. Olha só, se você É do decidir... fã-clube. É. Doutora Rosana Alves. Doutora Rosana Alves. Se você resolver que você vai vender cachorro-quente, seu cachorro-quente vai ser o melhor do mundo, não é possível. Sério, eu Ó, falo que eu não consigo vender Isso nada aí já nessa não vida. sei. Aquela... Aí é o da Suzana, É o né? da Suzana. Primeiro, porque Não, ó. cachorro-quente é péssimo. Eu venho, amor de a gente faz aqueles saudáveis. É, não, a gente faz um Eu- saudável, salsicha boa. Vamos combinar? Ô, me dá um quilo Olha, dessa você, salsicha aí, porque eu quero você faz o cachorro-quente, você dirige toda a propaganda e eu vou tentar vender pra ver se a gente vende um. Ah lá, vamos fazer esse combinado. Ah, não, aí eu acho que vai dar certo. A barraquinha, né? A gente Vai. põe Eu acho, hein? ponto Quem aqui da sabe? cidade, né? Aí eu acho Alves que e bom. Cantori, cachorro-quente, Fechou, pronto. Nossa. Meninas, muito obrigado. Foi Muito bom. incrível. Que Foi Deus muito abençoe bom. as Amém. duas. Você também. Ah, você viu? também. Obrigada mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Foi um prazer. te Volte mais conhecer, tá? vezes. Ah, o livro, viu? Volta Isso. na época do livro. Combinado. Tem que Tem um presentinho, tá, Suzana? Pra você lembrar do Hope Hour. Oh, que amor. Que lindo. Obrigada. Vocês vão ganhar também o biscoitinho do Hope Hour, tá? De 2 Ah, anos. isso eu Vou levar pra quero. casa. Adoro. Ah lá, tudo amo. saudável, hein? Tudo Tudo super saudável. bom. Ai, aqui, ó. gente, isso aqui eu amo. Ai, adoro caderninho. É, pra Milhões de anotar todas as caderninhos. ideias. Muito. Essa mente que não para, né? Ai, amei. Obrigada. Nossa plataforma NT Play, pra você consumir lá os conteúdos que a gente tem. Ai, que legal. Vai ser muito gente. bacana. Ai, que bom. Eu quero muito poder consumir esse streaming. É isso. Muito obrigado. streaming, né? É streaming, É isso isso. aí, é isso Muito aí. obrigado, Suzana. Muito obrigado, doutora Rosana. Uma honra sempre. Até a semana que vem. Gente, Grande muito abraço. obrigada. Beijo. Borrou toda a maquiagem. Tchau, tchau.